O plenário do Supremo Tribunal Federal realizou hoje a primeira sessão de julgamentos do ano. Na pauta, ações que envolvem questões penais e de administração pública. Repórter Leandro de Souza acompanhou toda a sessão plenária e traz os destaques para a gente. Oi, Leandro, boa noite. Boa noite, Enio. O primeiro processo analisado hoje pelos ministros tratava da hipótese de interrupção da prescrição da pena, que é o tempo de prazo limite que o Estado tem para condenar um réu. Os ministros estão discutindo se a confirmação da condenação em segunda instância interrompe esse prazo. Acompanhe como votaram os ministros. O relator ministro Alexandre de Moraes entendeu que é constitucional considerar a decisão de recurso em segundo grau como novo marco para a contagem da prescrição da pena. Para o ministro, isso só não poderia ocorrer no caso do Estado não agir. Cada uma das hipóteses previstas no artigo 117 de previsão de interrupção da prescrição demonstra exatamente isso. Por que se interrompe aqui? Porque aqui não houve inércia. Nesse lapso daqui até aqui, num determinado momento, por exemplo, o recebimento da denúncia, o Estado atuou. Se o Estado atuou, não pode haver, voltando aqui à expressão feliz de Câmara Leal, não pode haver uma repressão contra o mal não causado. Não houve negligência do titular. O relator foi acompanhado por 5 ministros. A lei que incide na matéria, artigo 117 do Código Penal, requer para marco interruptivo configure-se um acordo condenatório. O acordo que confirma a sentença condenatória é um acordo com pronunciamento de mérito fazendo um juízo de condenação. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes divergiram do relator. Para eles, é um direito do réu ser julgado em tempo razoável. Eu entendo que a interpretação extensiva do referido dispositivo ao arrepio da legalidade estrita e da finalidade do instituto da prescrição afronta um direito fundamental do acusado de ser julgado em tempo razoável. Embora já exista a maioria a favor da interrupção do prazo após condenação em segunda instância, o julgamento ainda não terminou. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, pediu vista para que o ministro Celso de Mello possa votar nesse processo, ele que está afastado por problemas de saúde. William. Obrigado, Leandro. E também para falar sobre a sessão de hoje, a gente recebe a consultora jurídica aqui da TV Justiça, a Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Parece que ficou assim, né? Quem responde a processo criminal também pode participar, ainda assim pode participar de concurso público, é isso? É, a discussão que chegou aqui no Supremo era justamente num recurso extraordinário de repercussão geral reconhecida e que até 2016, pelo menos, 225 processos estavam sobrestados, aguardando a decisão desse recurso extraordinário. O caso concreto trata-se, na verdade, de um policial militar que pretendia ingressar, fazer a sua inscrição num curso de formação para cabos aqui da Polícia Militar do Distrito Federal. Mas por uma decisão administrativa, ele foi impedido de fazer essa inscrição e participar desse concurso de formação de cabos por ele responder a uma ação penal, um processo criminal por crime de falso testemunho. No Tribunal de Justiça, ele recorreu dessa decisão administrativa e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que essa decisão administrativa seria desarrazoada e anulou a decisão para entender que deve prevalecer o princípio da presunção de inocência previsto na Constituição até que sobrevenha uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, o que no caso não havia. Então, para o Tribunal de Justiça, haveria sim a possibilidade de ele, mesmo respondendo a processo criminal, participar do concurso da Polícia Militar. O julgamento foi iniciado em outro momento. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator, já havia votado para julgar improcedente esse recurso do Distrito Federal, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça. Nesse sentido, hoje votaram os demais ministros e uma maioria já se formou no sentido de que é preciso que, na verdade, apenas o ministro Alexandre de Moraes, que votou hoje, trouxe o voto vista dele hoje, porque era sucessor do ministro Teori Zavascki, que havia pedido vista do processo, apenas o ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência, entendendo que a decisão do Tribunal de Justiça deveria ser afastada por uma situação bastante peculiar a esse caso. Para o ministro Alexandre de Moraes, o fato do policial militar querer ingressar num concurso interno da Polícia Militar e já ser soldado, praça, concursado, já fazer parte da corporação,
o fato de responder a um processo criminal o impediria de participar desse concurso interno. Mas ele ficou isolado. Todos os demais ministros acompanharam o ministro Luiz Roberto Barroso para entender que é possível sim a participação nesse edital, e o ministro Barroso reiterou o seu voto que outrora havia já sido proclamado. Ele disse que é preciso que haja uma condenação definitiva de uma decisão de um órgão colegiado ou definitiva, e que haja como ele disse, que haja uma incompatibilidade entre o crime cometido e o cargo a ser exercido, para que haja esse impedimento na participação do concurso. Ainda falta, os ministros ainda precisam votar a tese, já que se trata de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, essa tese que deve, de uma forma bastante prática, vamos dizer assim, bastante resumida, dar o resultado desse julgamento para que possa ser aplicado nos demais processos que aguardavam esse julgamento. Acompanha a sessão amanhã à tarde? Amanhã à tarde, a partir das 14 horas, essa tese pendente deve ser um dos primeiros casos a serem discutidos na sessão plenária amanhã, que a gente acompanha a partir das 14 horas no Direto do Plenário. Ok, obrigado, Karina.